Amém. 2 Coríntios 11:13 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém. Podem sentar. Irmãos, há algum tempo tem uma palavra que me incomoda. E por isso aqui nesse lugar nós só temos uma filosofia, é realmente estudar Bíblia. Porque Jesus falou que a porta da perdição ela é larga. E ele ainda diz que muitos passam por ela. Então Jesus já está dizendo que muitos vão entrar pela porta da perdição. Muitos serão lançados no inferno. A Escritura diz: apiedai-vos de alguns, arrebatando-os do fogo eterno. Mas ele diz que a porta da salvação é estreita. E diz que poucos passam por ela. Nós já dizíamos que Deus não trabalha com quantidade. Deus só trabalha com qualidade. E qualidade é qualidade. Amém? Por isso que nós queremos olhar para um povo de valor, de qualidade. E só existe um caminho, é a Bíblia. Se você for um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade, você está no meio da qualidade e não da quantidade. Quantidade você vê para tudo que é canto. E como tem quantidade? A palavra do apóstolo Paulo aqui, antes de nós irmos para Apocalipse, ele diz no seu alerta, assim, no capítulo 11, está intitulado até pelas modernas bíblicas, modernas gráficas, né? Os falsos apóstolos, em que Paulo está ensinando essa igreja de Coríntios, e ele diz, tais falsos, no verso 13, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Meu irmão, os falsos sempre existiram e sempre vão existir até o final. E o que você precisa entender, você tem uma Bíblia na mão? Você tem acesso a uma Bíblia? Você pode ignorar qualquer coisa, mas que Deus tem tido misericórdia de você, não. Ter uma Bíblia na mão, olha, é a coisa mais impressionante que aconteceu na minha vida. E se você entender o valor da Bíblia, vai entender que ter uma Bíblia na mão foi o mais precioso que aconteceu na sua vida. Um pregador chamado Benny Hinn, conhecido mundialmente, ele conta que ele foi num evento e ouviu alguém dizer assim, Espírito Santo, ele é o meu amigo. E ele já era crente, era um garotão crente já há muito tempo, mas aquilo impressionou ele, e ele conta que foi para casa orar e diz, Espírito Santo, se tu é amigo daquela pessoa, tu pode ser o meu amigo também? E aquilo ali começou a mudar a vida dele. Ele conta que ele ficava embriagado pelo poder de Deus, caído dentro do quarto dele, sozinho, num poder impressionante. Mas ele conta que depois dessa experiência, ele passou a ser um apaixonado pela Bíblia. Ele começou a olhar a Bíblia de uma maneira diferente, começou a se apaixonar pela Bíblia. Você tem o Espírito Santo?
Então você tem fome e sede da Bíblia. Senão não se iluda. Amém? Não, aqui não tem ilusão, não. Igrejas por aí você vai ver culto da busca do Espírito Santo, cheio de idolatria da rosa, do sal, e estão buscando o Espírito Santo, só se for o espírito do diabo. Porque o Espírito Santo, se ele vem na tua vida, ele te joga para os rios de águas cristalinas, que é a Bíblia. Porque Jesus falou que eu vou para o Pai, enviarei o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Onde está a verdade? Amém? Então, que palavra é essa que eu estou dando para você? Cuidado. Há caminhos que ao homem é aparência, parece ser bom, mas o final, caminho de morte. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela é clara, ela te aponta o caminho da morte com clareza e ela te aponta o caminho da vida com toda a clareza. Mas os homens criam ideias de caminhos que parecem bom, mas o final é morte. E Paulo está dizendo aqui, ó, não é estranho para mim, Paulo está dizendo em outras palavras, não é estranho que hajam obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, que se dizem apóstolos de Cristo e estão arrastando multidão. Para mim não é espanto. Ele vai dizer assim, no 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Eles apenas estão refletindo o brilho, os reflexos do Deus deles. Porque o próprio diabo ele faz isso, ele se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o que é se transfigurar? É ter a aparência de uma coisa, mas no fundo ser outra. Você consegue identificar isso, meu irmão? Onde está a verdade? Não está dentro da minha cabeça nem dentro da sua. Isto é o mais importante para que você seja um obreiro aprovado. É você entender que a sua cabeça não é uma fábrica da verdade. A Escritura diz, conhecereis a verdade ela está fora de você, você precisa conhecer. Amém? Precisa trazer a verdade para dentro de si, das suas concepções, do seu ser, mas nunca a sua cabeça será uma fábrica da verdade. A verdade precisa ser revelada pelo Pai a você. Deus não criou o homem para o homem produzir a verdade. A verdade é produzida por Ele, pelo Pai. E a nós cabe o privilégio de anunciar a verdade, mas não produzir a verdade. Mas o que fazem os falsos mestres? Produzem. E a Bíblia diz que eles são inventores de mentira. Pegam o povo de Deus e fazem deles uma massa de manipulação. Fazem deles um grande negócio. Olha aí que grande negócio. A política que o diga. Paulo aqui está dizendo, não é maravilha, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas, olhando para eles, eles parecem ministros de justiça, mas as obras deles os denuncia. Para quem? Para quem conhece as obras verdadeiras, detectarão as obras falsas. Quem conhece a verdade, detecta a mentira. Mas quem não conhece a verdade, quem não conhece a justiça real, olha para os obreiros fraudulentos e olha a justiça deles como verdade. Se você observar algo impressionante em Apocalipse, capítulo 13, este texto, que Deus nos dê graça, compaixão e misericórdia. Apocalipse 13, 11. A besta que subiu da
terra. A besta que subiu da terra. Diz assim: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Olhando para a besta, o que ela era? Boa aparência. Como cordeiro, é manso. Amém? Olha lá, branquinho, limpinho, cristalino, chifrinho de cordeiro que não faz mal a ninguém. Não é assim? Mas falava como? Jesus Cristo disse que a boca fala. Então quer dizer que por fora é uma coisa, mas quando põe para fora o que está dentro, é outra. Como é que você vai detectar o que está dentro? Muita gente está olhando as coisas que estão por fora. Por isso que a Bíblia diz: não andeis por vista, não andeis por vista, mas por fé. E como que você tem fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé, a verdade está aqui. Não deixe que os teus olhos te enganem, irmão. Não deixa que os teus olhos te enganem. Não ande por vista. Se você andar por vista, você se engana. Terno, gravata, cabelo bem feito, falar bonito e eloquente, português impecável, é o cordeiro. Mas as verdadeiras obras interiores é que vão dizer, como Paulo dizia lá, ele falou, as suas obras, né? O fim dos quais será conforme as suas obras. E você tem que saber o que são essas obras, se elas são verdadeiras, se elas são falsas. Existe uma peneira chamada Bíblia. As obras que passarem aprovadas à luz da Escritura procedem de boas mentes, bons obreiros, mas as obras que forem reprovadas à luz da Escritura não têm parte no reino de Deus. Diz aqui que ele, no verso 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curado, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Essa não. É demais. É demais. Jesus já tinha dito que o inimigo viria neste mundo com sinais e prodígios e maravilhas, de tal maneira que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. O que é um escolhido? Um escolhido é um obreiro enquadrado na palavra. Esse é um escolhido. E este não pode ser enganado. Por isso, se você não realmente ler a Bíblia, se dedicar a um estudo profundo, dar tempo à Escritura, meu irmão, vamos falar claramente, talvez seja por essa minha tão sincera devoção, que dia a dia há uma reciclagem muito grande nessa igreja. O que é mais importante para você, irmão? A Bíblia ou o teu emprego? Por que você trabalha 8 horas por dia e lê a Bíblia 5 minutos? Não, teu emprego é mais importante. Amém? É só comparar a dedicação que você tem. É só comparar. Ilusão? Não, ilusão lá fora. Aqui dentro a gente fala claro. Há um Deus para nos dar graça. E se Ele não nos der graça, não há igreja. Ele nos tem que chamar ao altar dele e dizer assim, eu preciso de conserto, eu quero operar.
Eu quero fazer a obra, mas você não está me deixando. O que é mais importante? A tua família ou o teu Deus? Ô pastor, pega leve. Estou pegando. E como estou? Por que você dedica todo final de semana a passear com a sua família? Mas as suas horas de oração são aquela miséria. É quando o dia já findou, você já está cansado, vai ali deitar para orar e só deita, nem ora. Não, amanhã eu oro. Mas nunca você diz assim, o meu trabalho não posso faltar. Você põe o relógio para despertar, você levanta cansado, você entra no ônibus lotado, você vai lá e você vê no final do mês a tua recompensa, o teu salário. Começa a fazer a mesma coisa com Deus. No final do mês você vai ver a tua recompensa, vai ver o teu salário. Porque Ele é fiel e digno, e disse que digno é o obreiro do seu salário. Deus não trabalha com quantidade, Ele só trabalha com qualidade. Se você não for um obreiro de crescimento espiritual, você vai olhar para a besta com aparência de cordeiro e não vai discernir o que sai de dentro, que falava como dragão. E diz no verso 14, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Irmão, enganos que habitam sobre a terra. O diabo, muita gente acha que no final dos tempos, o diabo vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, vai enganar uma multidão. E hoje? Não tem uma multidão sendo enganada? Jesus Cristo disse que o diabo é príncipe desse mundo, Paulo diz que ele é o Deus desse século. Como é que estão as coisas por aí? Tem mais Deus reinando ou tem mais diabo reinando? Se a porta da perdição é larga, disse Jesus, e a da salvação é estreita, se muitos passam pela perdição e poucos pela salvação, tem mais Deus reinando ou mais demônio? Sabe por que tem mais demônios? Porque Deus não quer reinar diretamente do céu na terra. Ele quer reinar através de nós. Ele se limitou a operar através das nossas vidas. Vamos nos levantar, vamos pagar o preço, vamos entrar nas regiões celestes, vamos destronar Satanás, vamos deixar Jesus repetir o que ele disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Vamos parar de viver a aparência, vamos fechar os olhos naturais, vamos para a oração, para que Deus nos abra os olhos espirituais e vejamos o que realmente é, para que Ele conte conosco. Se nós não discernirmos, está aqui a besta, chifre de cordeiro, mas ninguém discerne que ela fala como dragão. Ninguém discerne. Engana os que habitam na terra. Como as pessoas estão sendo enganadas. Nos terreiros de macumba, existe o chamado pacto de cavaleiro. Você sabe o que é o pacto de cavaleiro nos terreiros de macumba? É assim, eu te explico. Eu te explico com todas as letras. O demônio se apossa da perna de uma pessoa e põe uma doença. Aí usa alguém para dizer assim: olha, vai lá, tem um barracão em tal lugar, vai lá que lá é muito bom. Vão bater uns tamborzinhos lá, vão te botar curado. Aí a pessoa vai. Quando chega naquele lugar, o demônio-chefe diz para aquele demônio que está possuindo a perna da pessoa, que está mancando, que está cheio de problema, diz para ele sair. Ele sai, a pessoa fica curada. É o pacto de cavaleiro que existe entre os demônios. Iludiu, enganou, a pessoa diz assim, depois você vai evangelizar a pessoa, ela diz assim: não, eu fui curada lá.
Fui curada. Que argumento você vai usar contra essa pessoa? Você tem todos os argumentos, desde que a palavra esteja afiada nos teus lábios e o Espírito Santo possa contar contigo. Esse é o pacto de cavaleiro que os demônios fazem. Hoje, feito dentro da Babilônia, chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Lá existe um pacto de cavaleiros tremendo. E muita gente não discerniu. Quando alguns ligam para cá, mas eu fui curado. Eu falo, e daí? Terreiro de macumba também cura. Tem católico dando testemunho na rádio que eu coloco lá e ouço. Tenho pouco tempo, mas quando tenho tempo vou lá e ligo. Católicos dando testemunho de que a Virgem Maria os curou. E nós sabemos muito bem que Virgem Maria não cura ninguém. São os pactos de cavaleiros que os demônios estão fazendo por aí. Quem vai discernir tudo isso? Então, irmão, como Paulo diz e como Jesus revela em Apocalipse, você tem que entender isso aqui, ó. Vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Paulo diz, olha, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Em anjo de luz? Então quer dizer que tem gente olhando para o diabo e achando que é Deus. É isso ou não é isso? Se não é isso, eu não estou entendendo bem o texto. Ele está dizendo que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então tem gente olhando para o diabo sem discernir que é diabo, achando que é um anjo de luz. E diz que não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Só que não é a justiça que é feita segundo o Espírito Santo de Deus, o fim dos quais será conforme as suas obras. E aí é que você tem que discernir as obras. As obras que você tem visto são obras que conduzem ao céu ou conduzem ao inferno? Vamos encerrar falando só um pouquinho dessas obras, irmãos. Há caminho que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. Existem obras maravilhosas na sociedade, mas não prestam para a minha visão de reino de Deus. Alcoólicos Anônimos, obra maravilhosa, mas para mim é lixo, porque não tira o homem do lamaçal do pecado, não o tira das trevas e o coloca na luz. Narcóticos Anônimos, muito vai dizer assim, olha lá, frequentou, parou de fumar maconha, parou de cheirar cocaína, parou de assaltar, aparentemente é muito bom e maravilhoso, mas continua a caminho do inferno, então não tem valor. São caminhos que parecem bons, são obras que estão sendo feitas, e por aí um monte de outras obras, que você tem que discernir que elas não conduzem ao reino de Deus. Igrejas fazendo seu social, distribuindo cestas básicas, são obras que muita gente diz, puxa, que bela obra. Não, igreja não foi chamada para distribuir o pão da terra, igreja foi chamada para distribuir o pão do céu. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele na mesa da Páscoa partiu o pão e disse assim, este é o meu corpo que é partido por vós. Isto é o que nós precisamos discernir. Tem muitas coisas nessa sociedade que parecem muito boas, mas não são bastante. Jesus falou assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Os escribas e fariseus, eles eram impecáveis na lei social, irrepreensíveis na lei social. Jesus diz assim, se a vossa justiça não exceder a deles, não podereis entrar no reino dos céus. Existem obras por aí que parecem obras de cordeiros, mas é apenas uma ilusão.
é uma fachada, é uma tarja preta sobre os nossos olhos. E tem muito crente, tem igrejas por aí, aqui mesmo você conhece, lá embaixo, no bairro, igrejas que se tornaram apenas em monumentos sociais, criaram um monte de coisa social, mas pastor cego que não sabe nada de Bíblia, mas sabe muito de social, faz aliança com a prefeitura, faz aliança com não sei qual outro órgão, e vai fazendo aliança, e vai e distribui cesta básica para a comunidade, e acolhe crianças carentes, matam a fome de centenas de pessoas, mas não conseguem colocar ninguém dentro do reino de Deus. Isto não nos interessa. Jesus Cristo não me chamou para distribuir arroz e feijão. O sangue dele não foi derramado para isso. Ele é que prometeu de colocar o pão na nossa mesa, não mandou a gente colocar na mesa de ninguém. Ele que disse que digno é o obreiro do seu salário, não fui eu, não é a minha palavra, é a dele. Ele honra a palavra dele. Cuidado com a aparência de cordeiro, tem dragão por dentro disso. Não se deixe iludir, vá para a Bíblia. E Deus não precisa de quantidade, Ele só trabalha com qualidade. Quem é a qualidade? Os que discernem a verdade. Esses que são a qualidade. Não esqueça, há caminhos que parecem bons, mas você tem que conhecer o final dele. Final dele. Não adianta dar peixe. O negócio é ensinar a pescar. Não adianta dar pedacinho de pão. O negócio é ensinar a dobrar os joelhos e receber do alto. Não adianta viver de aparência, temos que viver a realidade. Nós conhecemos Deus, clamamos e Ele se manifesta. Aleluia. Ele supra o corpo, alma e espírito. Ele é todo poderoso. Ninguém vai me enganar. Ninguém vai me iludir. Quando eu vejo alguma coisa que parece boa ou que parece ruim, eu ignoro as minhas concepções, entro no meu quarto e digo: Jesus, diante dos teus olhos, é bom ou é ruim? O que ele me diz, eu vou atrás dele, mesmo que eu não entenda. Eu sou o seguidor dele. Se ele disser é lixo, por mais que para os meus olhos pareçam bom, eu digo que é lixo. Eu sou discípulo dele, sou servo e não senhor. Então, querido, atente para esses dois textos, de Coríntios e de Apocalipse, a visão de Paulo confirmada pela visão de Cristo, em que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele assume a aparência de uma coisa que ele não é. Ele assume a aparência de uma coisa que ele não é. Mas nós não. Nós somos o que somos. Nós somos o que somos. Por causa das nossas palavras nuas, cruas, duras e sinceras, somos perseguidos, mas não abrimos mão da verdade. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo, diz a Escritura. Somos o que somos. Se alguns gostarem da gente, fica no nosso meio. Se não gostar, segue seu caminho. Mas a aparência de bondade, não. Somos o que somos. Por aí, tem um monte de gente querendo mostrar cartão postal para a sociedade. Quantos membros tem a igreja lá? Vocês fazem obra social? Vocês catam mendigo na rua? Eu não escolho o que fazer. Aqui a gente faz o que ele mandar fazer. Se ele mandar fazer, a gente faz.
Se Ele mandar falar, a gente fala. O que Ele mandar, isso é que temos que fazer. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Essa palavra tem um peso tão tremendo. Ministros da justiça, meu Deus. E essa é a minha indagação ao Senhor. Como é, meu Deus, como é, meu Pai, que uma pessoa vai olhar alguém com toda a aparência de justiça e vai discernir? Nós que temos Bíblia na mão, comemos Bíblia, podemos discernir. Mas como que as pessoas por aí, esses crentes que estão sendo manipulados por lideranças que dizem até que ler a Bíblia é besteira, como que eles vão discernir? Irmão, presta atenção agora. Eles não vão discernir, mas nós vamos discernir por eles. E vamos fazer a obra, libertando os cativos, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Sobre nós quem? Os que conseguem discernir, que receberam a graça e a misericórdia para discernir. Deus tem tido compaixão de você. Deus tem tido compaixão e misericórdia das nossas vidas. Ter a Bíblia nas mãos é o mais glorioso que existiu nos nossos dias. Tudo que temos, tudo que somos, se é que temos alguma coisa ou somos realmente, vem da Bíblia, da palavra do Senhor. Ela, diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra a divisão da alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Pode vir com capa de ovelha, que não vai me enganar, eu vejo que tem um lobo lá dentro. Jesus fala disso claramente em João 10. Ele alerta. Esse é o grande alerta que a igreja esqueceu e caiu. Caiu. Quer ver? Quer ver uma capa de ovelha maravilhosa? Irmãos, vamos receber aqui em nosso meio o doutor fulano, político das quantas, porque aqui é lógico, né, irmão? Se temos aliança com os homens, eles não vão nos perseguir. Capa de ovelha. Aqui não. Aqui podem nos perseguir, mas não poderão nos abater. Podem nos maldizer, mas não conseguirão nos amaldiçoar. Podem se levantar contra nós, mas não serão obstáculos para o nosso Deus. Então, irmão, cuidado. Verso 14 a gente encerra. Não é maravilha. Paulo está dizendo, isso não é maravilha, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Pega a sua Bíblia na mão, irmão. Pega lá na mão. Diz para Deus assim: Deus, me dá a graça de me apaixonar pela tua palavra. Irmão, faça isso. Faça isso em nome de Jesus. Deus quer levantar um exército de pessoas que discernam entre o bem e o mal, entre o santo e o profano, entre a aparência e a realidade, entre sim e o não. Deus precisa de um povo assim nesses últimos dias, e nós precisamos pagar um alto preço, senão depois de nós não haverá outra geração. A geração que está se levantando aí precisa de exemplo, e esse exemplo somos nós. E te digo mais, somente nós. Por isso, querido, tome cuidado com os corpos de cordeiro. Discirna a voz, a fala, as obras, os objetivos, e você vai ver que dentro de muitas ovelhas existe um lobo. Dentro de muitos cordeiros existe um dragão. Amém?
Senhor nos abençoe em nome de Jesus.